Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos e troque as plantas aquáticas por plantas de terra. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, aqui na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. E você pode interagir com a gente através do aplicativo do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, formulando a sua pergunta ou também enviando em áudio a sua pergunta. Rádio Brasil Espírita hoje com 102 mil aplicativos baixados nas duas plataformas. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Vocês aqui de Alagoas, do Brasil e de todo o mundo que sabemos estão interligados neste momento com esse programa maravilhoso que é o programa Espiritismo em Foco, um programa de debate em que procuramos estudar e debater os ensinamentos do Cristo para que cada vez mais possamos aprender e entender toda a sua mensagem trazida para a humanidade. E hoje temos aqui a presença do querido amigo Eduardo, que é aqui da Federação, que vai nos proporcionar essa troca de experiência com o tema resignação e fé. Um tema que inclusive foi trabalhado ontem, que eu tive a oportunidade de ouvir e sei que vocês vão gostar muito. Então daqui a pouco vocês se preparem para participar conosco, postando suas perguntas, tirando suas dúvidas ou nos ajudando, contribuindo com alguma mensagem que vocês queiram colocar para a gente. Então tem aqui também nosso amigo querido Divanildo Pedro, tá certo? Que não pôde vir a semana passada, nós sentimos a falta dele, certo? E estamos aqui para a realização desse, mais uma etapa desse trabalho grandioso, e vamos pedir ao nosso amigo, como sempre fazemos,
que após a saudação possa realizar a prece. Mas antes de Ivanildo, eu vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Eduardo. Eu só gostaria de agradecer o convite da Olga, do Márcio e do Divanildo por estar aqui presente, que a gente possa contar sempre com o apoio da espiritualidade amiga para que a gente possa ser bem intuído e trabalhar temas tão relevantes que Jesus ensinou e que às vezes a gente acaba esquecendo pelas coisas do dia a dia. Então só tenho a agradecer a vocês que fazem a rádio e também agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham nessa noite. É isso, obrigada, Divanildo. Boa noite, Olga, boa noite, Márcio. Boa noite especial ao Eduardo Gouveia, que atendeu o nosso pedido e está conosco nessa noite. Realmente também estava com muita saudade do nosso público, e saúdo a todos, a paz do Cristo que esteja em cada lar desse planeta azul, desse maravilhoso planeta que nós temos a obrigação de auxiliá-lo a evoluir. Mas esta noite nós esperamos que todos os que estão conosco possam enviar suas perguntas e tirar as suas dúvidas, e se assim não for, que possam em outro momento voltar a se comunicar conosco. E quero convidar a todos neste momento para que nós possamos fazer um momento de reflexão sobre essa vida espiritual, esse espírito imortal que nós somos, nos unindo em pensamento e indo ao Mestre Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, para mostrar o nosso contentamento e a honra de atender a esse convite feito por Ele a nós, agradecer a oportunidade de aqui estarmos, agradecer aos nossos irmãos benfeitores espirituais por terem nos encaminhado, por terem nos auxiliado, e que a noite de hoje, em especial, seja abençoado por todos vós, e que nós possamos sentir a carícia do amor de nossa Mãe, Maria de Nazaré, e que possamos envidar os nossos melhores esforços para que ao final do programa tudo tenha saído a contento. Que possam ser abençoados os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos lares, aonde nos encontremos, e que possamos ter o clarão divino do respeito, da união para com os outros, para que assim, entre outras coisas, possamos evoluir juntos com o nosso planeta e possamos atender a esse pedido amoroso de Jesus, que vem da lei de Deus, que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou, e que possamos um dia atingir essa proposta de vermos a Deus face a face. Que Deus nos abençoe a todos neste momento e para todos sempre, que assim seja. Assim seja. Bom, então, eu queria dar um recado, que amanhã o Albergue Noturno Paulo Apóstolo estará realizando um almoço confraternizativo. É um trabalho muito bonito, em que é uma casa que acolhe pessoas que não têm onde dormir. E aí eles lá recebem também alimentação, recebem o evangelho, e é muito bonito você ver uma pessoa que hoje, por exemplo, aqui em Alagoas, nessa chuva, pode ter um lugar, uma cama quentinha, um alimento saudável para poder descansar o seu corpo tão dolorido e tão sofrido, Então, parabéns a toda a equipe que faz esse trabalho maravilhoso. E também eu gostaria de dar um aviso que no Deus Conosco, Fraternidade Espírita Deus Conosco, localizada na Rua Mário Lobo, 290A, na Pitanguinha, começou o estudo do Livro dos Espíritos no dia 27 do 4, do mês passado. Mas então só teve uma aula, você pode ir lá e ingressar nesse estudo maravilhoso, que é o livro básico da doutrina, importantíssimo, para que nós conheçamos essa maravilha que é a terceira revelação trazida que Jesus nos prometeu, coordenada por Ele, trazida pelos Espíritos de luz.
Então, Eduardo Gouveia, eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco. Sei o quanto você tem muitas tarefas, né? Mas é tão importante para a gente mesmo, para todo o Brasil, para todo mundo, ouvir essa palestra que você está proferiu ontem, eu achei muito bonita, e é bom que nós possamos ter essa oportunidade. Mas antes eu queria também falar de que a palestra hoje da Lígia Mello aqui na Federação foi muito linda, minha gente. Falou sobre a família e está de parabéns também a nossa irmã, que trouxe para a gente uma mensagem que foi transmitida ao vivo pela Rádio Brasil Espírita. Então, Eduardo, pode aí... Novamente agradecendo a todos. É sempre uma alegria e uma gratidão muito grande estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre temas tão atuais e tão relevantes, né? Porque hoje vivemos um período de muita carência. Talvez pela corre-corre, pelas coisas do dia a dia, a gente deixa muito de parar, de respirar, de refletir. Também pelas más notícias, né? Em particular o nosso Brasil, nosso país vive um momento de extrema turbulência e aliado à questão das crises, das pessoas com medo de perderem seus empregos, e aí vem a questão aflitiva, também o aumento da violência. Então todas essas coisas muitas vezes leva as pessoas no seu dia a dia a terem processos de depressão, de angústia, e aí vem as síndromes, as doenças, que são doenças da alma, né? São doenças do espírito, e que ocorrem explicitamente pela inobservância dos preceitos do Cristo, pela inobservância dos preceitos de Jesus, e eu diria até de um processo de autoconhecimento que muitas vezes falta. Por quê? A gente tem um hábito, e é um hábito muito cultuado e muito comum em todos os locais, que é de observar unicamente o aspecto da vida material, as coisas da vida física, se reconhecendo não como um ser espiritual, como o Divanildo abriu a sua prece tão bonita, achei tão legal. E eu acabo achando que eu sou esse corpo físico, e o que importa exclusivamente são as coisas materiais. Essa visão materialista muitas vezes nos leva a essa desesperação, a essa impaciência, a esses anseios. Enfim, o que aprendemos com a doutrina espírita desde das primeiras páginas do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, é que essencialmente somos espíritos. Em essência, somos seres espirituais. Todos criados por Deus, todos partindo do mesmo princípio, e a partir desse princípio, começando uma jornada multimilenar para a busca de aquisição de conhecimentos e a busca dos bens da moralidade. Então, nesse transcorrer, a gente vai passando por desafios, por tribulações, por missões diversas. São várias as dificuldades no transcurso do caminho que podem nos levar a cair muitas vezes. Mas, se você tem essa sua visão, se você tem essa compreensão de que somos espíritos, esse entendimento de que somos espíritos nos dá uma visão muito mais ampla das coisas, nos dá uma visão muito mais ampla do que acontece conosco. Então é engraçado que quando a gente está começando a estudar, quando a gente está vendo os primeiros estudos, as primeiras instruções espíritas, é interessante como abre à nossa frente um leque de tantas possibilidades, de tantos conhecimentos, e a gente começa a descobrir que, na verdade, estamos no mundo de provas e de expiações. Nesse momento, efetivamente, que passamos por um processo de transição, se a Terra está passando por esse período de convulsão, para que possa renascer no amanhã
dias melhores, mas ainda passamos por esse processo de turbulência. E nesse processo de turbulência, de tanta coisa acontecer, é natural que essas coisas aconteçam. É natural que problemas nos abatam. A grande questão é que ainda encaramos os problemas como entraves para a nossa vida, para a nossa existência. Quando aprender, como devemos entender que, na verdade, são os problemas, são as aflições, oportunidades de crescimento, oportunidades de uma revisão íntima. Certa vez eu estava lendo uma obra em que Jesus falava entre os discípulos, acredito que Boa Nova, e ele falava assim: na realidade, é nos momentos de aflição que o homem ouve mais alto a voz de Deus. Então, muitas vezes, as coisas que acontecem na vida, os desafios que nós enfrentamos, as dificuldades, tudo aquilo que nos leva a uma situação de triste, muitas vezes de desesperança, são situações que acontecem e que vêm para o nosso crescimento. Infelizmente, fizemos escolhas no transcorrer da nossa existência. No decorrer da nossa evolução, nós acabamos nos habituando com determinados tipos de conduta que nos levaram e que nos levam ainda hoje a caminhos equivocados. E esses caminhos equivocados, essas práticas, essas atitudes, eles acabam ensejando uma necessidade de reparação. E aí, nesse processo de reparação, que vamos nos defrontar com as dores e com os desafios. Na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, Allan Kardec ele vai tratar numa parte de um capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal é tão interessante e tem algumas coisas que muito nos orientam com relação às leis de causa e efeito. Por exemplo, é lá que Kardec, elencando esse código, e ele, por ser muito metódico e muito didático, ele vai elencar esse código por artigos, é um código penal, como ele intitulou, e ele vai dizer que, por exemplo, não existe uma falta, desde aquelas faltas mais graves que nós cometemos, aqueles pecados que passam pelos nossos pensamentos. Não existe uma falta contra a lei de Deus que não vai causar para nós consequências. No transcorrer desse capítulo, ele vai dizer que toda falta que a gente comete, para que nós nos tornemos quites com a lei de Deus, nós precisamos passar por um processo. E ele elenca esse processo como um processo em 3 etapas. A primeira etapa desse processo, para que eu possa me tornar quite com a lei de Deus, é o arrependimento. E é engraçado que ainda hoje as pessoas existem pessoas que acreditam que basta se arrepender para que você possa receber o perdão, quando não é muito assim. Na verdade, não pode ser assim, porque você imagina, você tem duas situações hipotéticas. Você tem um homem que passa toda uma existência de abnegação, voltado para as leis de Deus, voltado para o bem, para a prática da caridade, e ali ele segue o seu rumo. E você tem, numa segunda situação hipotética, um cidadão que descumpre as regras, que passa a cometer crimes contra o próximo, que passa a tirar a vida, a ceifar a vida, enfim. Então você imagina essas duas pessoas. Um, obviamente, merece uma condição melhor no plano espiritual. O outro, por se arrepender, o simples fato de se arrepender não pode conduzi-lo automaticamente à mesma condição do outro, do justo. Então, o arrependimento por si só, ele não quita a nossa dívida para com a lei de Deus. Ela é apenas o primeiro passo. Ela vai abrir as portas. Em havendo o arrependimento, Kardec fala que o espírito passa para a segunda etapa, para se ver quite com a providência divina, que é a expiação. E no que consiste a expiação, que é tão bem tratada, que é tão falada na doutrina espírita? Kardec ele vai conceituar expiação como sendo sofrimentos físicos ou morais que são consequências diretas dos nossos pecados, das nossas infrações para com a lei de Deus.
E a expiação, ela pode começar no momento seguinte ao delito que é praticado, ou ela pode demorar ainda algum tempo. Mas o fato é que todas as vezes que cometemos um ato contra a lei de Deus, nós vamos passar pelo caminho da expiação. Passando, então, o indivíduo vai lá, cometeu um crime para com a lei de Deus, ele se arrependeu, passou pela primeira etapa, passou por um processo de sofrimento, e diga-se de passagem, a expiação, ela não vem exclusivamente para punir, porque o conceito de castigo que é trazido pelas religiões não é um conceito certo quando ele diz que o castigo ele é uma punição por punir. Mas na doutrina espírita nós vamos entender que a expiação ela vem como um processo de educação. Ela vem para nos educar, para fazer com que nós, que estamos em descompasso para a harmonia universal, possamos nos conscientizar de que as nossas práticas não são corretas e buscar alternativas e caminhos diferentes. Então o indivíduo passa pelo arrependimento, passa pela expiação, está livre. Não, aí vem o terceiro e a última etapa. Isso para todos os pecados, todos os crimes que a gente comete, que é a reparação. Então, meu filho, você já se arrependeu, você já expiou, agora chega o momento de reparar pelo mal que você fez. Então, falando de uma linguagem muito simplória, se você fez alguém chorar, agora você vai ter que fazer sorrir. Nos vários aspectos da vida, o mal que você fez, você vai reparar com o bem. E esse processo de reparação é o processo que finda. A partir desse momento, nos tornamos quites para com a lei de Deus. Mas existem males, existem práticas que nós cometemos que são contra as leis de Deus e que não necessariamente ofendem a alguém. Ainda assim não nos isenta da reparação, porque o processo de reparação muitas vezes pode ser um processo de voltar para concluir uma missão que foi negligenciada, voltar para passar por um processo de auxílio, de praticar o bem quando o bem deixou de ser feito, enfim. Aí está todo um panorama que Kardec vem trazer para com todos aqueles que transgridem as leis de Deus. E aí nós vamos desembocar justamente no tema da noite de hoje. Por que a paciência e a resignação são tão importantes? Porque precisamos compreender que somos espíritos ainda endividados, que em existências pretéritas ou na existência atual cometemos de pequenos a grandes delitos para com a lei de Deus. E todos esses delitos que foram cometidos precisam essencialmente para passar por esse processo que Kardec vai elencar lá no livro O Céu e o Inferno. Aí a importância da resignação. Porque quando nós nos vemos diante de um sofrimento, precisamos ter a compreensão de que não somos não é sobre nós cometido nenhum tipo de injustiça, porque Deus é justo. Se estamos passando por um processo expiatório, por um processo de dor, foi porque certamente assim fizemos por merecer. E aí é onde se encontra, o que vai fazer a diferença. Se você enfrenta esse sofrimento de maneira resignada ou de maneira revoltada. Como a expiação, ela em essência, ela tem como objetivo principal a educação, e a partir do momento em que eu aprendo, a partir do momento em que eu expulso de dentro do meu ser os motivos que me fizeram a pecar, essa expiação ela vai cessar. Esse processo de expiação também vai perdurar enquanto eu não aprender. Enquanto eu não passar por essa etapa. E aí vem a questão: sofrer resignadamente ou não? Porque tem pessoas que passam pelo processo de sofrimento, mas passam todo o processo se queixando, tentando atribuir responsabilidades a terceiros ou ao próprio Pai, ao próprio Criador.
Em que elas estão edificando dentro de si? Eu acho interessante, uma vez eu conversando com uma senhora que nos iniciou dentro do estudo da doutrina espírita, e ela dizia que muitas vezes as pessoas a procuram, né, pela experiência, pelo conhecimento que ela tem, e aí citam as dores e as aflições que vem passando na vida, no dia a dia, e ela para e diz: meu irmão, meu filho, o que você precisa começar a pensar é o que essa aflição está querendo te ensinar. Esse é o ponto de vista que devemos ter. Essa é a visão que precisamos ter. O que é que eu preciso aprender para não passar por esse processo de falta de fé, para não passar por esse processo de tentar atribuir culpa a Deus ou ao destino ou ao acaso? Se sofremos, sofremos porque assim merecemos, e precisamos passar por isso de maneira resignada. Aí as pessoas costumam dizer: mas o espírita gosta de sofrer, porque não entende essencialmente o conceito da resignação que a gente tanto prega. Porque resignação não é sentar e esperar que a dor passe. O processo de resignação, ele objetivamente obriga a uma conduta de ação. Então é sofrer, entender que sofre, o porquê e por que sofre, e a partir desse instante buscar meios, buscar mecanismos de cessar esse processo de dor, de cessar esse processo de aflição. Então é uma maneira, é uma forma, são os mecanismos que a justiça de Deus ela vai utilizar para nos educar. É um processo pedagógico em essência. Nós sempre temos um caminho. Eu tenho certeza que isso já foi muito falado aqui para os ouvintes do Espiritismo em Foco. Nós temos 2 caminhos de aprendizado que é nos colocado por Deus. Eu posso aprender pelo amor, mas em geral, espíritos revoltados como nós aprendemos pelo processo da dor. E aí vem a necessidade de se resignar, aí vem a necessidade de ser paciente, aí vem a necessidade de não se desesperar, porque normalmente quando eu me desespero, eu acabo tomando atitudes que acabam agravando o meu problema. Então é como eu falei desde o começo, existe verdadeiramente a necessidade muitas vezes de, envolvido numa situação, parar, respirar, para que a gente possa tomar as atitudes que vão nos conduzir a sair dessa situação. E ainda assim ter fé, entender que existem bons espíritos que torcem, que trabalham para o nosso progresso, para a nossa vitória, que nós temos um espírito que é um mestre, que é um espírito crístico, que é Jesus de Nazaré, que sempre está velando por nós, e acima de todos eles temos Deus como Criador, como esse guia. É por isso que precisamos ser resignados, é por isso que precisamos ser pacientes, paciência em todas as circunstâncias, paciência desde a paciência para passar por esses processos que são processos regeneradores, como também paciência muitas vezes para aquelas pessoas, para aquele parente, para aquele colega de trabalho, para aquele nosso dito inimigo, né? Que constantemente nos deparamos na nossa caminhada. Ter paciência, entender que ali muitas vezes podemos estar nos defrontando com o cobrador do passado, um espírito a quem nós fizemos mal em outras etapas, ou também ter a compreensão de que aquela pessoa não está ao nosso lado aleatoriamente, não está ali por acaso. Se ela está ali para nos ensinar algo. Em síntese, precisamos encarar todas essas coisas ruins que acontecem conosco como professores que vêm para nos educar. A Olga no início falou, né, sobre essa palestra do
do Eduardo, e realmente seria ótimo se fosse o programa hoje fosse uma palestra, né? E não tivesse que interromper, mas temos que passar para as perguntas dos nossos irmãos, né? E a gente não tem mais muita coisa do que comentar, apenas fazer em alguns detalhes, né? A gente dá a nossa modesta opinião, a gente vê as coisas salutares que a doutrina dos Espíritos nos traz através desses ensinamentos. Ele tocou em alguns pontos muito interessantes, né? Um ponto que eu defendo muito é esse ponto do conhecimento da educação. Em todas as coisas que nos acontecem, nós precisamos parar e refletir, né? Como ele falou aí, o que é que isso quer dizer, o que é que quer conosco. Então a gente precisa ter em mente isso. Aconteceu algo maravilhoso da nossa vida, mas para que veio? O que é que isso quer dizer? Porque é que nesse momento me deixou tão eufórico. Mas amanhã eu ainda estarei rindo, eu ainda estarei festejando. Quando nós fazemos algo contra o nosso adversário, que nós colocamos como inimigo, e dói nesse nosso inimigo, para nós é uma satisfação extrema, mas será que amanhã, quando algo nos acontecer, né, de contrário à nossa alegria, nós vamos também nos sentir eufóricos, nós vamos nos lembrar do que nós fizemos? Então está aí esses dois lados da moeda, que a doutrina dos Espíritos nos ensina tanto que existe, porque a gente compara muito só um lado. Tem essa tendência de a gente ver uma coisa, aquela aparência, aquilo ali é o que é verdade absoluta. Então a gente se envolve, mas não lembra que amanhã, né, nós precisamos aprender aquilo ali, quanto doeu no nosso irmão. E aí, mais uma vez, você foi feliz em dizer que não é castigo de Deus, ao contrário, é uma educação. Isso é que a gente, na próxima oportunidade, a gente não vai agir mais do mesmo jeito, porque a gente sabe que doeu no nosso irmão. Por ignorância, nós ainda dizemos assim: fez comigo, eu vou fazer com ele. Mas em que nós estamos nos adiantando? Nós não já sabemos que ele fez com a gente, doeu, então para que nós vamos fazer também? Para doer nele. Aí é a bola de neve. O que é que a gente está querendo? Que amanhã venha uma lição maior, né, com algo mais pesado para dizer claramente para a gente: não continue. Então essa resignação é uma lição maravilhosa, a compreensão, a resignação, né? Quando a gente já entende, agora sim, eu estou passando por isso, eu vou passar por isso, porque eu preciso dessa lição, porque eu, por não conhecer, né, por não estar naquele momento consciente disso, eu fiz ao meu irmão. Então, como eu estou sofrendo agora, eu estou aprendendo que não devo agir desse modo, porque isso não faz bem a ninguém. E é preciso que a gente esteja também muito consciente que sem o nosso irmão nós não vamos crescer. Nós só vamos atingir essa evolução que nós queremos para nós e para o planeta Terra se nós estivermos juntos com o nosso irmão. De preferência, auxiliando-o, não é impondo, mas auxiliando no momento difícil, né? Nos dedicando àqueles nossos irmãos que passam por momentos. Então, essa resignação, a coisa da gente saber que é necessário, mas que o novo dia brilhará, né? Amanhã o sol estará brilhando novamente, é muito educativo. É verdade, gente. Eu não vou acrescentar nada mais, porque já foi explanado de forma maravilhosa. Teremos oportunidade de discorrer ainda sobre o tema, de acordo com as perguntas, que já são muitas. Vamos pedir ao Márcio Eduardo para ler a primeira pergunta. Pois é, isso mesmo. Você está na Rádio Brasil Espírita, na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A primeira pergunta é da Betânia. Betânia é aqui de Alagoas, é de Arapiraca. Forte abraço, Betânia. Uma pessoa tem como transformar uma expiação em uma prova de alegria? A fé interfere na intensidade da expiação de cada um? Certamente a fé
nesse contexto, ela é essencial. Ela é essencial por dois motivos, na minha visão, obviamente. Ela é essencial porque ela vai, a forma com que eu enxergo vai ser crucial para a intensidade da dor que eu vou sentir. Então vamos lá, se eu estou passando por um processo de dor, se eu estou passando por uma provação nesse instante, e na minha ótica, na minha visão, eu estou sendo injustiçado, eu recebo essa situação como uma situação injusta, com revolta, obviamente eu vou sofrer mais. Com certeza. Não é isso? Então, a fé, ela passa a ser, ela é essencial, primeiro porque, por si só, ela já ameniza até a percepção da dor. Verdade. Porque a intensidade, ela vai depender da nossa sensibilidade. Da nossa sensibilidade para determinadas situações. Mas a fé, ela também vai ser importante para o entendimento. É exatamente aquilo que a gente estava tentando falar no começo. Se você encara a vida sob uma perspectiva material, você vai enfrentar as dificuldades da vida, obviamente buscando os caminhos mais curtos, os atalhos que vão lhe propiciar sair daquela situação de dor. Mas se você tem fé na justiça e na bondade de Deus, você vai entender que esse é um processo necessário, um processo importante para a sua vida enquanto espírito imortal que você é, e vai passar da melhor forma possível. Então entendemos aí o processo da fé na expiação como sendo extremamente necessário e o que vai definir a forma com que nós vamos aproveitar ou não essa experiência, que é uma experiência necessária. E quando ela vem carregada com a fé, obviamente, primeiro, a expiação ela não pode ser transformada. Interessante que a gente diz isso. Se alguém está passando pela expiação, está passando pela expiação por algo, por uma provação, por uma atitude pretérita cometida. Mas, obviamente, podemos sim exemplificar, através desse processo de expiação que estamos passando, sermos exemplos da bondade, sermos exemplos do amor, da presença de Deus. Eu me lembrava agora que num dos textos, Humberto Campos ele vai dizer que é através do exemplo dos vencidos do mundo. Olha que termo interessante. Essa história, rapidamente contando ela, por conta do tempo que a gente não tem, é uma história em que Levi, que era um cobrador de impostos, ele recebe, algumas pessoas o procuram sabendo que ele era discípulo de Jesus, alguns aleijados, aquele povo muito pobre, querendo saber o que eles poderiam fazer para contribuir com o reino de Deus que iria ser implantado. E Levi diz: o que vocês podem fazer? Vocês são os miseráveis. Um foi acusado pela família de ter feito coisas extremamente censuradas, o outro é aleijado. O que vocês têm para fazer? E quando ele vai contar isso para Jesus, de forma inocente até, Jesus vai dizer: nós precisamos contar com a colaboração dos vencidos do mundo, porque é pela forma corajosa com que eles enfrentam muitas vezes as dores que nós vamos ter a prova viva da existência de Deus dentro das suas almas. Com certeza, é isso. Então, assim, você pode sim deixar essa condição desditosa passar a ser até um exemplo da alegria viva do cristão. Em outro texto da Boa Nova também, ele vai tratar, é um texto chamado A Escrava do Senhor, se a memória não me falha. E no final ele vai falar do desencarne de Maria, da mãe de Jesus. A gente está se aproximando agora do mês de maio, eu lembrei dessa história. Que ele vai dizer que Maria, quando desencarna, é recebida por uma pleiade de espíritos que vão conduzir a ela para os planos elevados, mas antes disso ela pede para ir visitar o local onde os seguidores do seu filho estão perecendo, né? Que eram justamente lá os circos romanos, né? Isso, no local das prisões. E ele vai tratar que em determinado momento o espírito de Maria, já desencarnado, se aproxima de uma jovem que olhava para um nada, que estava sem desesperança,
e chega no ouvido dela e intui dizendo: canta, minha filha, canta, porque só a alegria pode nos dar exemplo e nos libertar mais rapidamente das dores. Que lindo. E aquela moça, ela começa a cantar e aquela música contagia aquela cela, aquela prisão, e as pessoas começam a cantar. E daquele momento a música passou a ser, o canto passou a ser um dos meios de se identificar os cristãos. É verdade. Boa noite, Betânia. Boa noite à cidade de Arapiraca, linda cidade de Arapiraca. Parabéns pela sua pergunta. Mas veja bem, há uma coisa muito interessante que é o conhecimento espírita, né? O conhecimento do mundo espírita, o conhecimento do espírito imortal que nós somos. E quando nós temos esses primeiros conhecimentos, nós vamos assim ficar sequiosos. E é necessário que a gente beba dessa fonte. E aí nós vamos entender isso. Muitos espíritos que encarnaram aqui na Terra deram essa prova, né? Eles, como o principal, né, que eu digo, que mostrou isso para nós, é Francisco de Assis. Ele gostava das provas rudes. Ele queria passar por aqueles momentos difíceis. E ele passava por esse momento com alegria, porque ele dizia, né, quanto mais nós, né, que não era merecedor da felicidade do mundo. Então ele queria passar por aquele, um testemunho muito interessante, mas rapidinho. Ele vinha com o Frei Leão, e já anoitecendo, uma noite muito fria, ele ia para um convento. Então ele começa a dizer a Frei Leão: olha, tomara que o porteiro não esteja no lugar, tomara que ele não ouça as nossas batidas para nós passarmos a noite assim, quase causando o coitado de São Francisco. Mas, é claro, eu entendendo o que ele queria dizer, não era que ele queria simplesmente passar aquilo ali para... Não, para ele sentir as dores dos tormentos e provar a si próprio que ele tinha fé de que ele iria vencer aqueles momentos rudes, aqueles momentos terríveis, né? E aí ele ir se superando e ir conseguindo atingir, né, esse conhecimento da dor do mundo, justamente como hoje nós podemos dizer, essa terapia, isso que vai nos levar a esse fortalecimento espiritual e moral. É isso. Márcio, próxima pergunta, por favor. É isso aí, vamos à próxima pergunta. Em quem participa com a gente é a Fernanda. Fernanda é de Pindoba, aqui de Alagoas. Como a justiça divina intercede em aliviar as dores das pessoas que são resignadas? Certa vez eu ouvi uma história que eu achei bem interessante e ilustra muito bem essa pergunta. Ela contava, ela dizia que um determinado trabalhador espírita em Minas Gerais, ele acabou tornando-se um trabalhador muito dedicado à casa. Então, nas necessidades que a casa tinha, ele sempre estava lá para colaborar, na limpeza, nos mínimos detalhes, na organização das tarefas, dos trabalhos, na distribuição de sopa. Ele abraçou a causa espírita, né, e começou a trabalhar e se dedicou durante muito tempo. Certa feita, durante o desempenho da sua atividade profissional, ele sofre um acidente de trabalho e esse acidente acaba lhe suprimindo um dos dedos da mão. E ele passa por um processo de tristeza muito grande. E ele começa a se amargurar e buscar saber, mas por que isso aconteceu comigo? Poxa, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu trabalho, eu sou tão dedicado, eu participo das atividades da casa, eu distribuo sopa, faço a parte de assistência, faço a parte de estudo, ajudo a casa nas necessidades materiais, então eu me dedico tanto à causa do Cristo, à causa de Deus. Como é que ele permitiu que uma fatalidade dessa me deixasse assim? Ele passou por um processo de angústia e acabou tendo contato com Chico Xavier. E ele vai lá procurar, e numa conversa com Chico, ele diz da sua tristeza. Ele fala do que aconteceu. E Chico vira para ele e diz: meu filho, levanta as mãos para o céu e agradece,
Porque nessa vida você estava destinado a perder a mão por tantas coisas, tantas práticas erradas que em outras vidas você acabou fazendo. Então nessa existência você ia perder a mão, mas foi justamente o teu trabalho, a tua dedicação que propiciou com que houvesse uma mudança e você perdeu apenas um dedo. Então a resignação, ela acaba fazendo com que a gente acelere o processo de expiatório, porque em essência é pela resignação que nós vamos compreendendo e entendendo as causas que nos levaram à dor, porque você deixa de buscar em fatores externos e passa a buscar dentro de si e passa a agir. Aí vem o elemento de ação. A resignação, na minha visão, ela é um processo tanto que você deve voltar-se para dentro de si, e em voltando para dentro de si, após isso, você deve seguir numa ação que vai lhe propiciar a transformação. E como a expiação ela vem para nos educar, a partir do momento que você olha para dentro de si, identifica as suas falhas, identifica os problemas e começa a trabalhar para anular eles dentro de você, você deixa de necessitar sofrer. Então, na minha visão, na minha ótica, na verdade, você só passa pela fase da expiação depois que você passa de forma resignada. Porque enquanto a gente permanecer na postura de revolta, de queixa, a gente não vai passar, não vai passar da expiação. Porque você não vai buscar dentro de si, você não vai conseguir identificar os fatores que lhe levaram a sofrer. E não identificando os fatores que lhe levam a sofrer, você não vai mudar. Precisamos entender isso. A dor, ela vem para nos ensinar. Não trabalha a causa, né? A causa do sofrimento, né? É interessante que eu diga assim, se nós juntarmos, né, o esquecimento das nossas vidas pretéritas, o esquecimento abençoado por Deus, né, que a gente não tem, com a crença de que também o acaso não existe, então nós temos a fórmula perfeita para agradecer a Deus o que nos acontece. Porque a gente não sabe por que está passando por isso, não lembra, né? Esse véu que cai sobre nós quando nós reencarnamos é justamente para isso, para que a gente não fique preso a esse passado, que a gente possa trabalhar, né, para o nosso futuro. E a casualidade também, né, não existe. Em momento nenhum a coisa acontece por acontecer. Foi porque foi, isso não existe. Então houve um motivo. Se Deus é bom e justo, né, e é misericordioso, também como disse Jesus, que a árvore boa não dá mau fruto, então ele não está nos apontando para sofrer simplesmente para o seu deleite. Se nós juntarmos isso, nós mesmo podemos transformar, né, essa intercessão dos seres espirituais, porque na verdade eles estão, como Maria de Nazaré fez, eles estão nos intuindo a que a gente tenha a resignação de passar por aquele momento. Vai, meu filho, vai, canta, faz isso ou faz aquilo, que a gente está acompanhado por esses benfeitores espirituais que nos ajudam nessa caminhada. Então, é necessário que a gente, que aconteceu, agradeça a Deus, que algum motivo houve. É verdade, é muito importante que a gente entenda a nossa responsabilidade por tudo que acontece com nós mesmos, né? Então, as dores, elas são frutos de ações nossas no pretérito, no passado. Então, nós podemos citar um exemplo, como às vezes eu falo, a questão de saúde. Quem sabe, em outras vidas, eu fui uma pessoa que fumei demais, danifiquei o meu corpo perispiritual e, consequentemente, retorno em nova reencarnação para exercitar, não é, esse meu o apego
aos bens materiais, aos meus vícios, entre eles o cigarro, mas eu causei um dano ao meu perispírito. Então eu virei com um processo de asma, um processo de cansaço, algo que vai tornar a minha vida um pouco mais difícil. Mas foi Deus que quis essa dor para mim? Evidente que não. Ela veio porque eu causei, eu fiz com que o meu perispírito adoecesse, tivesse sequelas e danos causados pelas minhas escolhas. Então é bom que a gente deixe bem claro, o Espiritismo não é uma doutrina que prega tristeza, que prega melancolia. Não, nós ao contrário, nós só queremos que nós entendamos que como seres espirituais nós tivemos outras reencarnações, outras existências, e nessas existências nós praticamos o mal, nós nos desviamos da luz e acarretamos com isso sequelas de ordem moral que afetaram, às vezes, a nossa mente, não é? O nosso, em alguma parte do nosso perispírito que nós vamos precisar trabalhar para consertar, como uma máquina qualquer, que nós deveremos trabalhar muito, procurar o medicamento, porque nós somos ainda enfermos, né? Estamos em tratamento. Esse ponto que eu queria deixar bem fixado, porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina que quer que as pessoas sejam felizes, sejam alegres, mas que tenham uma fé raciocinada. Por que eu acredito nisso? Quando a gente começa a entender todo esse processo, nós vamos ter mais força, mais coragem, mais compreensão para seguir adiante com a cabeça erguida. Márcio, com você. Deixa eu só fazer um comentáriozinho muito rápido, já que ela fala sobre como a resignação pode ajudar nesse processo. Richard Simonetti, ele conta que conheceu uma senhora há alguns anos, e essa senhora ela passou por uma tragédia muito grande. Ela perdeu um filho. Houve um acidente que vitimou vários jovens, e dentre os jovens, o filho dela no meio acabou desencarnando. E isso deixou muitas mães enlutadas. E ele vai contar que enquanto as mães ainda choravam, essa senhora foi lá e adotou um órfão. Ela não deixou, e ele deixa isso bem claro, o filho que partiu nunca sairá de seu coração, mas o carinho que dedica ao filho que ela acolheu é bênção celeste em sua vida. E ele vai dizer assim: eis a verdadeira resignação. Senhor, seja feita a tua vontade, diz uma mãe que perdeu o filho, e cumprindo a vontade do Senhor, aconchega ao seio um filho que perdeu a mãe. É um exemplo. É interessante que a gente tenha esse entendimento de não focar na dor, mas é justamente a resignação, a doutrina espírita, ela nos provoca a buscar ações, a buscar atitudes para superá-la. Porque às vezes a gente pode estar falando aqui, você pode estar se focando muito na dor, mas na verdade a dor é só um processo, uma etapa de um processo. O que a gente precisa vislumbrar é o que vem mais adiante, é o que eu posso fazer para caminhar, para agir, para seguir. Resignação é também ação. Com certeza, Márcio. É isso, e as perguntas não param de chegar. Vamos lá, a próxima pergunta, que é do Daniel. Daniel é do Rio de Janeiro. Forte abraço, Daniel. Porque sempre falamos como se a dor fosse a solução da vida, quando Jesus veio pregar o amor. Por que se deixa o plano inferior interceder e desviar muitas vezes do caminho? Isso muitas vezes é uma escolha. É como a gente colocou. Você não precisa sofrer, você não precisa passar pela dor para aprender. Não. Mas, infelizmente, Daniel, a gente vai, o nosso espírito vai fazendo escolhas, vai se apegando a maus hábitos, a vícios de sentimento, cultuando dentro de si más paixões, e muitas vezes essas más tendências, essas más paixões
estão tão dentro de nós que eu preciso justamente passar pelo processo expiatório para extirpar ele de dentro da minha alma. Muitas vezes esses vícios, esses sentimentos, eles estão tão entranhados que a gente mesmo não enxerga, a gente mesmo não vê. Quantas vezes somos orgulhosos, agimos de maneira egoísta e não percebemos, ferimos alguém que lá na frente nos surpreendemos por aquela pessoa estar chateada conosco, porque a nossa atitude mecânica acabou ofendendo. Então muitas vezes aquilo está dentro de nós e a gente nem sequer reconhece. Não identifica nunca. Não identifica. E aí é que vem. Aí você precisa sofrer para entender. Você precisa sofrer para que possa se enxergar despido no espelho. Porque a gente vai colocando máscaras que escondem essencialmente quem nós somos, que vão encobrindo quem nós somos dos outros, às vezes de nós mesmos. Não é por outro motivo que no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma citação de um antigo filósofo que diz: conhece-te a ti mesmo. Porque é se conhecendo, se reconhecendo, que nós vamos identificar o que dentro de nós precisa de reforma. Exato. Mas se eu não me identifico assim, aí é que nós vamos passar pela fieira da dor, pela fieira do mal, para nos reconhecer e para nos transformar. E com relação a esse finalzinho aqui, quando ele coloca, Jesus veio pregar o amor, é verdade, e como ele mesmo dizia, o amor ele cobre uma multidão de pecados. Aí encontra-se a chave para deixar de sofrer. E aí ele pergunta: por que se deixa o plano inferior interceder e desviar muitas vezes do caminho? Somos nós que deixamos. Sintonia também. Somos nós que permitimos. Enquanto a gente não entender que tudo aquilo que nós pensamos, que todos os meus sentimentos, eles geram em torno do meu espírito uma psicosfera que vai atrair espíritos afins, que não é à toa que quando Cristo disse diga com quem andas e te direi com quem és, essa frase é muito mais profunda do que aparentemente ela representa. Verdade. A gente vai começar a se livrar dessas más companhias, desses espíritos que muitas vezes chegam e nos conduzem a atitudes equivocadas, porque são as nossas tendências e as nossas más inclinações que abrem as portas do nosso íntimo para que eles possam entrar. Lei de atração, né? Então, engraçado que muitas vezes o start é muito sutil. Você está passando muitas vezes no trânsito, chega alguém, ele buzina e você sente aquela raiva que é natural. Aquela raiva é justamente a porta que ele precisava que fosse aberta, e aí começa uma série de influenciação, e aí vem aquele desejo de xingar de volta, e a discussão, e as tragédias vão acontecer. Às vezes começa um longo processo, né, Eduardo? Pois é. Divanildo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rio de Janeiro. Interessante, Daniel. Você completa a sua pergunta no início, né? Você completa a resposta. Porque sempre falamos como se a dor fosse a solução da vida, quando Jesus veio pregar o amor através da dor, né? É um complemento, porque ele veio dizer que a felicidade ainda não é desse mundo, né? Que precisamos aprender, né, a paz, porque nós não temos, né? A gente não tem a paz, não tem isso, aquilo. Então é isso que nos causa tantas dores, para que a gente encontre essa solução. Ele não veio dizer em momento nenhum, né, que nós procuremos a dor, mas que nós iríamos ter muitas dores, pranto e ranger de dentes. E isso foi dito por ele, né, porque ele sabe que nesse momento nós espíritos que estamos reencarnados e estávamos reencarnados naquele momento, não tínhamos ainda a condição de viver na felicidade plena, porque o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né, que estão entranhados dentro de nós, eles são como guardiães, né, contra a felicidade, contra a paz, contra a luz,
porque eles agem primeiro. Normalmente, nós estamos mudando isso, graças a Deus, através dos conhecimentos. Mas era mais ou menos isso que acontecia. Como agora esse problema do trânsito que o Eduardo levantou, né? Quando vem aquela buzina, quem é que primeiro recebe? Né? A nossa vaidade. Esse cara está buzinando aí, está me perturbando. Vou responder porque o meu orgulho, a minha idade e a minha vaidade não comportam isso, não aceitam isso. Então é essa primeira reação, essa primeira coisa aí, que faz com que a gente procure a dor. Porque há essa bola de neve que um diz um, o outro diz outro, e termina na dor, não só para aquele espírito, mas para os que estão em seu redor. Então é mais ou menos por aí. Ok, Márcio, vamos lá. É isso, e chovendo pergunta hoje no programa Espiritismo em Foco, a participação maciça dos nossos ouvintes em todas as regiões aqui do Brasil e do mundo. Vamos lá, a próxima pergunta é do Ailton. O Ailton é do Japão. Como cultivar uma fé raciocinada quando não se conhece a vida feliz? Não seria uma fé cega? A fé raciocinada, ela não pressupõe conhecimento de tudo. Obviamente, espíritos, ainda que estamos num caminho ainda muito distante da perfeição, na verdade nós não podemos vivenciar, conhecer a vida feliz, porque não temos ainda condições de nem compreendê-la. Na verdade, a fé raciocinada que é trazida pela filosofia de Kardec é aquela fé que explica os fenômenos da natureza, as coisas da vida, de uma maneira inteligível. É especificamente o abandono daquela frase célere que dizia: é assim porque Deus quer. A fé raciocinada, ela leva a pensar, a refletir. Ela responde às perguntas, às dúvidas, de maneira que cala a nossa consciência. E agora, existe uma diferença aí muito distante entre o conhecimento de tudo e o entendimento das coisas que nos rodeiam. A proposta espírita, a proposta da fé raciocinada é justamente compreender as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência. Em linhas gerais, tudo aquilo que circunda o nosso espírito na condição que ele está. Obviamente que quanto mais eu vou progredindo, vão se abrindo novas perspectivas, novas possibilidades e novos conhecimentos. Uma forma clara de exemplificar isso que a gente está falando é o próprio processo de revelações divinas. Então você teve lá Moisés, que trouxe a lei de justiça para um povo que estava em condições de recebê-la. Se Moisés chega naquele período falando do amor, o povo não ia compreender porque não tinha condições de aprender. Depois veio Jesus, e Jesus vem falando do amor, falando de que existe um Pai, que Deus é Pai, porque o povo já estava em condições de compreender. E após a partida de Jesus, justamente no momento em que se iniciava a Revolução Industrial, o século das luzes, passando pelo século das trevas, né, o período inquisitorial, nós vemos aflorar a doutrina espírita com a razão. Então precisamos ter calma, precisamos entender que estamos passando por um processo de burilamento, e a partir do momento em que estivermos avançando, tanto na seara da intelectualidade como na seara da moralidade, novas perspectivas, novas possibilidades vão se abrir, e certamente vamos compreender melhor tudo quanto existe. Boa noite, Ailton, boa noite, o Japão, né? Os países progressistas e muito amigo do Brasil. Ailton, eu vejo uma diferença entre a fé raciocinada e a fé cega, porque a fé raciocinada, ela é acompanhada das ações. Eu acredito em Deus, que Ele vai me conceder isso ou aquilo na linguagem simplista, mas eu acredito que isso vai acontecer na minha vida porque eu estou trabalhando por isso. E como Deus é bom e justo, Ele não me deixa sem o amparo, mas eu estou fazendo a minha parte.
E a fé cega é aquela que eu simplesmente me planto no lugar e acredito que Deus vai me dar isso, aquilo outro. Essa é uma grande diferença. Então, se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa que trabalha na seara de Jesus, no campo de Deus, que você está fazendo o seu progresso naturalmente, não há por que você duvidar que terá esse progresso, essa evolução moral e espiritual. É isso, eu queria só complementar o seguinte: a fé raciocinada está muito interligado com a resignação e com a humildade, porque nós só poderemos ampliar a nossa fé e entender o porquê que acreditamos em algo se nós tivermos humildade de abrir a nossa mente e o nosso coração para o conhecimento que nos é trazido pelos espíritos superiores. Se não for assim, nós não alcançaremos essa felicidade relativa da qual os espíritos nos falam que podemos adquirir aqui mesmo no planeta Terra. E a felicidade completa, ela não faz parte desse mundo, porque estamos num mundo de provas e expiações, revestido de um corpo de carne, vulnerável às vicissitudes que esse corpo pode ter. Por exemplo, um exemplo simples, uma dor de dente. Hoje eu estou aqui feliz, conversando com o Eduardo, com o Márcio, com o Divanilda, e daqui a pouco posso ter uma dor de dente, porque o meu corpo, ele é de carne, ele está vulnerável a se deteriorar. Então aí vem a dor. Por quê? Por conta da minha condição ainda necessária ao entendimento das coisas. Eu preciso ter mais cuidado com meus dentes, escovar menos, comer menos doce, não é? Me disciplinar em alguns aspectos. E aí o corpo que nós temos é necessário esse burilamento. Então, por isso, meu querido irmão, nós podemos ter uma felicidade relativa a partir do momento que nós tivermos essa fé raciocinada e a compreensão de que, se tivéssemos resignação, né, por exemplo, com a dor de dente, não significa que eu vá ficar sofrendo de dor de dente. Eu vou providenciar primeiro a prevenção para que não tenha mais, depois eu vou buscar um dentista para sanar aquela dor, e passada aquela turbulência, volto novamente às minhas atividades normais, no processo de ação contínua, né? Mas sempre vou pensando no bem coletivo, não só em mim, mas em todos que precisam também dessa minha contribuição, para que eu seja útil, para que eu saiba ser servo do Senhor, né? Márcia? É isso aí. Participação agora do Betinho, da Igreja Adventista de Maceió. Tua fé lhe curou, disse Jesus. Ou seja, sabe da importância de se estar bem fisicamente para seguir irradiando luz e aprendendo a amar. Por que tantos sofrimentos? Por que hospitais são tão cruéis com seus pobres doentes? Onde está Jesus? Estamos ainda, Betinho, do qual agradecemos por estar interagindo conosco. Eu acho isso muito importante, eu acho isso muito interessante. É isso até que me deixa alegre de vir no programa, sabe? Na verdade, estamos vivendo momentos de grande conturbação. É um processo natural. Toda mudança, ela acaba gerando problemas, conturbações. Você veja, desde as mudanças mais simples até aquelas mais complexas. Veja só, você vai se mudar de casa, você vai fazer uma mudança. Essa mudança já vai lhe gerar uma série de transtornos. Então, assim, aprendemos na doutrina espírita que estamos passando por um processo de transição planetária. E nesse processo de transição, os efeitos que vivenciamos no dia a dia, que é justamente esse descaso nos hospitais, essa falta de caridade, essa visão, essa falta de fé, são naturais nesse processo de transição. E aí eu vou te dizer que são naturais, segundo a nossa visão espírita, porque... Vou dar aqui um exemplo. Manuel Filomeno de Miranda
espírito por um livro ditado pelo médium Divaldo Pereira Franco, aliás. Manuel Filomeno de Miranda, ele dita a obra ao médium Divaldo Pereira Franco, chamada Transição Planetária. E ele vai dizer que nesse momento, no plano espiritual, está acontecendo a verdadeira revolução, onde espíritos estão sendo retirados dos locais mais profundos do umbral. Estão antigos inquisidores do século lá que a gente já citou, espíritos que passaram muitos séculos envoltos na dor, no mal, que se colocam inclusive como inimigos do Cristo, estão tendo uma última oportunidade de reencarnarem da Terra, de terem acesso a conhecimentos novos, de buscarem rever as suas condutas, as suas atitudes e de refletirem. É verdade que muitos deles caem pela sua própria essência, pela sua própria escolha. Muitos deles acabam tendo voltando a ter atitudes equivocadas, e aí nós vamos e estão sendo recambiados para outras paisagens, né? Para outras paragens. Mas o que a gente precisa saber é que estamos passando por esse processo. E dentro desse processo, por ainda viver nesse ambiente, nesse planeta, é natural que vivenciemos essas coisas. Agora precisamos ter uma compreensão, essa compreensão não nos pode falhar. Se passamos por isso agora, se vivenciamos essa realidade, essa é a realidade compatível com a nossa necessidade. Se passamos por isso, passamos porque o nosso espírito precisa passar. Se estamos ainda num planeta de provas e expiações, estamos porque é esse ambiente em que o nosso espírito precisa estar para que ele possa progredir, para que ele possa avançar. Porque Deus é bom. Deus é bom em essência para com os seus filhos, mas Ele também é justo. E nesse processo de justiça estamos nós aqui, buscando vencer, olhar para dentro de nós, vencer as nossas más inclinações e seguir os exemplos de amor que nos foi fornecido pelo Cristo, que mesmo nos momentos mais difíceis nos deu os mais belos exemplos de resignação e obediência à vontade de Deus. Estava até dando um exemplo na noite de ontem, Olga, que Jesus ele exemplificou de forma tão intensa que, para anunciar que iria ser morto, espancado, humilhado, ele fez uma confraternização. Ele chama os seus discípulos para se confraternizarem, para dividirem o pão, para dividirem o vinho e para anunciar e dizer ali: olha, é chegado o momento que o Filho do Homem vai sofrer, que vai ser traído. Então ele faz essa reunião de espíritos amigos naquele momento. Ele se coloca no momento de oração dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. E no último instante, no último suspiro, ele vira para Deus e diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então é o exemplo de Jesus, a vivência, a essência dos seus ensinos, que nós precisamos levar para as nossas vidas, e aí sim termos o merecimento de viver num mundo melhor, num mundo mais justo, num mundo bom. Boa noite, Betinho, nosso amigo já há algum tempo, né? Boa noite aos irmãos da Igreja Adventista. Betinho, é só um detalhe aqui que eu queria falar, é porque eu entendo que você está falando sobre as coisas físicas, é porque nós estamos sofrendo tanto, é porque os hospitais são tão cruéis, etc, etc. Mas nós estamos falando das coisas espirituais, dos espíritos, como nós dissemos, que passaram por algum momento difícil, aonde eles achavam que era um momento bom, era um momento de alegria, fizeram seus adversários sofrerem, etc. E agora eles estão recebendo o ensinamento, porque não existe ninguém inocente. Nenhum de nós é inocente, nem sofre inocentemente. Aquela coisa que não existe o acaso, não existe Deus punindo, não existe essa punição, né?
Então, é por isso que ainda há esses momentos, esses outros espíritos que não perdoaram, né? Pode ser um reencontro, porque não é nada por acaso, pode ser um reencontro entre aqueles que fizeram sofrer e aqueles que sofreram. Mas aqueles que não perdoaram, não conseguiram perdoar, esses espíritos que o Eduardo falou, que estão saindo desses momentos para ter as últimas oportunidades e não estão aproveitando essas últimas oportunidades para evoluir, para crescerem. E mais uma coisinha sobre a fé. Tua fé te curou. Jesus disse em várias passagens, porque ele estava exercitando, fazendo com que a gente exercitasse a fé, essa busca, e a gente tivesse a certeza de que era possível, né, essa, entre aspas, cura, tirar a gente desse momento de sofrimento. Então, por isso que ele dizia isso na maioria das vezes. Betinho, muito obrigado. Não é a primeira vez que você participa do nosso programa. Eu queria dizer para você o seguinte, amigo. É verdade que a gente vê por aí os hospitais lotados, poucos médicos, carência de medicamentos, de assistência, de amor, de fraternidade. Mas nós sabemos que cada pessoa vai responder pelas suas ações. Evidentemente, nós temos problemas de todo tipo de ordem, não podemos julgar de quem seria a responsabilidade, se é do enfermeiro, se é do médico, se é da própria estrutura do que está acontecendo, mas a lei de causa e efeito, ela é inexorável. Vamos responder pelos sofrimentos que estamos causando ao outro. Jesus, o que ele quer? Que nós sejamos seus discípulos, que nós atendemos a todos com muito amor, com muito carinho. Se não fazemos isso, que pena, meu irmão, é porque ainda não aprendemos a sua mensagem. Obrigado pela pergunta. Márcio? Vamos à última pergunta, lembrando que no dia 27 teremos no Centro Espírita William Crookes o primeiro encontro cultural de arte e música espírita do estado de Alagoas. Irão se apresentar grupos musicais, teatro, poesia e exposições de quadros. Pergunta da Carla, a Carla é de Maceió. Como saber a diferença de ser resignado e ser submisso? Submissão não é uma maneira de estarmos em zona de conforto? Pois eu estava até lembrando dessa questão primeiro, a submissão, ela é fazer ao desejo de outra pessoa. Nós estamos falando de algo muito além. A gente está falando dos desígnios de Deus, de Pai, do Criador. Não adianta, por exemplo, a gente aceitar com resignação um problema. Eu vou dar aqui um exemplo. A casa desabou. É muito justo e muito nobre você encarar com resignação como sendo a vontade de Deus, a vontade do Criador, e não se desesperar. Mas uma coisa é você ser resignado e aceitar isso. Outra coisa é você sentar na calçada e esperar que uma nova casa brote do chão. Então, na verdade, existe uma diferença muito grande entre submissão e resignação. Porque nós não estamos aqui dizendo que você deve fazer a vontade de alguém, os caprichos de alguém. O que a resignação nos pede é que nós possamos mudar a nossa forma de ação. É ter a compreensão que até hoje os caminhos que nós escolhemos, aquilo que nós nos habituamos a fazer, não estão nos conduzindo para algo bom. É mudar, é agir diferente, é se reformar, é olhar para dentro de si e buscar entender o que tanto nos faz mal, o que me faz agir para magoar o meu próximo, o que me faz entrar em desespero. É buscar reformar atitudes e sentimentos, é buscar agir de forma diferente. Em linhas gerais, é agir como Jesus agiu, é observar no mundo uma oportunidade para amar, mas amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Não falamos aqui desse amor que, em essência, é um amor que nos habituamos a chamar de amor, mas que verdadeiramente não é. Esse amor que condiciona, esse amor que exige, esse amor que obriga. Não. É o amor que nos conduz à libertação. É amar por amar. É fazer o bem movido pela única intenção de ajudar aquele que necessita. Porque esses são os caminhos para a nossa libertação, para fazer com que nós deixemos de sofrer, deixemos de viver num mundo muito cruel, para viver em uma situação de mais conforto, de mais alegria, de mais amor. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando você começa a mudar a sua forma de ver o mundo, quando você começa a praticar esse amor que o Cristo fala, que o Cristo ensina, você começa a ser mais feliz. Você começa a ver que tem tanta coisa ruim que acontece no mundo, que o mundo não gira ao nosso redor, de que o que está acontecendo comigo não é a pior coisa do mundo. Você passa a dedicar tanto tempo a esse amor, que é um amor que contagia, que é um amor que modifica, que você deixa de sofrer tanto, que você deixa de sentir com tanta intensidade as coisas que acontecem. Na verdade, o processo de resignação é um processo de libertação através da ação no amor, através da ação nos ensinos de Jesus. Precisamos entender que os ensinos de Jesus precisam deixar de estar unicamente no nosso coração e precisa transmutar em ação, em ações incisivas de mudança. É preciso compreender tudo que Jesus nos ensinou, mas essencialmente é preciso sentir e vivenciar aquilo. Esse é o processo de mudança. Isso é o que nos vai permitir a libertação das dores que nos afligem no mundo. Boa noite, Carla. Carla aqui de Maceió. Eu não tenho mais assim algo a acrescentar. Só gostaria de agradecer, né, a todos que estiveram conosco na noite de hoje. E agradecer a vinda do Eduardo aqui entre nós, os amigos aqui da bancada, e convidar a todos para a nossa próxima edição, né, na próxima terça-feira, do programa aqui na Rádio Brasil Espírita. É isso, meus amigos queridos. Nós tivemos um programa muito movimentado. Infelizmente, não poderemos ler as perguntas de todos que postaram aqui para nós no programa de hoje, mas teremos novas oportunidades de dialogarmos sobre isso, lembrando sempre, meus queridos irmãos, que Jesus está no leme. Não podemos perder a esperança nem a alegria em nossos corações. Devemos sempre, ao acordar, louvar o Senhor e agradecer por tudo que nos é dado. A resignação é uma forma de nós aceitarmos as coisas que acontecem conosco, mas não com comodismo. Por exemplo, às vezes nós perdemos um ente querido e não queremos deixá-lo partir de forma alguma. Uma mãe, por exemplo, que perde seu filho, ou um filho que perde sua mãe, que fica num processo constante de desespero e desconsolo em relação aos acontecimentos da vida. Então a resignação, ela vem mostrar justamente que nós devemos confiar no Pai, porque todos nós nascemos, vivemos e iremos voltar para a verdadeira pátria, que é espiritual. Então Jesus sabe o que deve fazer para nós. Mas eu gostaria que Eduardo se despedisse aí dos nossos ouvintes. Eu só gostaria de agradecer e dizer que estou imensamente feliz pela oportunidade, pela interação. Dizer que a gente acaba, na verdade, aprendendo muito, muito mais, né? Verdade. Com as indagações, com as perguntas, com a participação. É realmente um programa muito rico e eu só tenho a agradecer. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada mesmo, você que supriu aí, não é, a lacuna de dos palestrantes que não pôde vir e tão amorosamente atendeu o meu pedido para trazer esse tema que tocou muito forte em nossos corações, no coração de nossos ouvintes, e agradecemos a todos e também a vocês que participaram com suas perguntas, como Fernanda de Pindoba,
Betânia de Arapiraca, Daniel do Rio de Janeiro, Ailton do Japão, Betinho da Igreja Adventista, Carla de Maceió e a todos vocês que não tivemos condições de ler as perguntas em razão do tempo que já se esgotou, mas desejo que Jesus abençoe a todos. É isso, chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco. Beijo no coração de todos. Continue com a programação da Rádio Brasil Espírita.